Já evoluindo aqui, eu vou passar para o Márcio, que ele vai contar um pouco, vai explicar um pouco de como funciona essa lei, de onde ela nasceu, onde ela se inspirou e, de alguma forma, quais os efeitos que a gente espera dela. Perfeito. Obrigado, boa tarde. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite. Devo confessar que eu estou dormindo, em média, 3 a 4 horas por noite, em razão dessa lei. Isso já há um tempo. Na verdade, o motivo pelo qual isso ocorria era porque os debates eram intensos, né, em vários fóruns diferentes. E agora é porque a demanda efetivamente está muito grande, muita gente tentando aí entender o impacto dessa lei na sociedade como um todo, né? Eu acho que é importante a gente ter um contexto, muito embora acho que as 2 primeiras exposições já dão um panorama bem amplo dessa dificuldade que é regulamentar esse mundo digital, né? Essa dificuldade é uma dificuldade que já existe desde muito tempo. Eu lembro quando eu tive a oportunidade de fazer a especialização em Cyber Law na Universidade de Harvard, e o professor Lessig havia publicado um livro, Code is Law, e num trecho ali ele meio que defendia que os estados não conseguiriam regulamentar esse meio digital, né? Quando ele fala que o código é a lei, não é aquele código grosso que os advogados estão acostumados. O que ele defendia é que o código de programação, ou seja, o grande arquiteto do universo, o programador, iria de fato regulamentar esse ambiente virtual, né? O professor Negroponte, do MIT, defendia também essa mesma posição. E eu, particularmente, quando retornei da especialização, fui entrevistado por uma mídia especializada, a Computer World, e, como diriam os advogados, com a data máxima vênia, discordei com a maior humildade do professor de Harvard, porque, talvez por ser um advogado brasileiro, achei muito difícil, né, esse Estado tão legislador não querer, de certa forma, regulamentar esse ambiente digital. De certa forma, eu não estava totalmente errado. Em 2008, foi publicado um outro livro, muito interessante, o título é Who Controls the Internet?, escrito por um outro professor da Harvard Law School e um professor da Columbia University, onde eles fazem uma abordagem ampla de vários casos que, invariavelmente, os estados, os países, tentaram regulamentar esse meio digital. No último evento que eu participei, foi um evento da revista Exame, para tratar da Lei de Proteção de Dados Pessoais, me perguntaram se a gente estava vivendo a globalização jurídica do meio digital. Eu achei o termo bem sofisticado, mas que realmente resume isso. E, invariavelmente, o nosso ambiente jurídico ele é muito mais lento do que a inovação, do que o meio tecnológico. Então, nós estamos com um atraso, aí, acho que eu diria, de uns 10 anos. Né? A tecnologia vem e só depois de muito tempo é que sai uma lei de proteção de dados pessoais. Acho que a gente vai viver isso daqui até o resto de nossas vidas, a não ser que pensem aí numa inteligência artificial em que a lei saia quase que instantaneamente já com a própria inovação. Bom, o fato é que a gente precisa abordar aqui em 7 minutos o que essa lei muda, né? Não dá mais para chorar, como diria meu filho Pedro, de 19 anos, é o que tem para hoje. Eu, particularmente, tenho algumas restrições com relação a essa lei. Eu participei dos debates no Senado. Quando me deram 15 minutos para falar no plenário, eu fui e foquei única e exclusivamente num ponto, que é o ponto do legítimo interesse, que é o ponto que eu acho que é o viés ali, onde a gente pode continuar inovando, utilizando o dado pessoal sem consentimento do usuário, né? Talvez eu faça isso por entendimento, enquanto cidadão, que de fato isso é o melhor para o país. Nós vivemos isso dentro do escritório, uma dificuldade muito grande de validar juridicamente projetos maravilhosos, porque o sistema jurídico brasileiro não ajuda. Acho que essa lei, de certa forma, é muito pró-privacidade e menos pró-inovação, mas a nossa contribuição foi para tentar, pelo menos, fazer com que o legítimo interesse passasse. Bom, existem várias questões que aconteceram aí na sociedade brasileira que, de uma certa forma, impactaram as empresas e elas tiveram um momento aí de adaptação. Aqui estão só alguns exemplos, como o Código Civil, contrato em moeda estrangeira, que era uma prática comum na época de inflação, normas contábeis que foram adequadas às normas internacionais, em que todas as empresas tiveram que se adequar, o ponto eletrônico aí no direito do trabalho, que também é uma nova realidade, e a Lei Geral de Proteção de Dados não vai ser diferente.
A quem essa lei impacta? Ela impacta todas as pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito privado e direito público. Ou seja, todo mundo tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Não é uma lei específica para um setor, não é só para a empresa, é para governo também, e também as pessoas físicas. Então, o exemplo que eu dei da outra vez, quando me perguntaram, mas como assim, pessoa física vai ser impactada? Até aquela festinha que você vai fazer para o seu filho, e você tem que dar o nome de todos os convidados na portaria do prédio, ali tem dado pessoal, e você vai ter que tratá-los da forma adequada como está na lei. Até porque a lei não trata só de dados pessoais no meio digital, ele é online e offline também. O que é dado pessoal? Bom, o pessoal está falando que já que não vai pegar. Ainda mais que não criaram a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Bom, a gente não pode esquecer que o Ministério Público e os PROCONs têm competência para fazer a lei cumprir. Então, eu acho que com a listinha de convidados, o pessoal não vai se preocupar. Já com uma massa de dados, como foi colocada aqui pelo pessoal da Microsoft, talvez o Ministério Público, principalmente o do Distrito Federal, que tem uma atuação pesada, guardem o nome do procurador Frederico, adora o assunto. De certa forma, o pessoal tem que ficar preocupado em cumprir a lei, como tem que ser, toda a lei tem que ser cumprida, né? Independente dela pegar ou não pegar. Bom, o que é dado pessoal? Informação relacionada à pessoa natural que identifica a pessoa ou torna a pessoa identificável. Então, aqui, conceito interessante. Dado pessoal é aquele dado que identifica a pessoa ou a torna identificável. Identifica está fácil, nome, CPF, coisas do gênero. Torná-la identificável. Bom, a gente tem um projeto que está lá no escritório, uma empresa que trabalha com BI de doenças. Então, ele tem lá um rol de doenças raras e, num dado momento, chegou à seguinte situação. Tem uma doença extremamente rara e que ele identificou que um morador de um município de 3 mil pessoas tinha essa doença. Qual é a possibilidade de você identificar essa pessoa só pelo fato dele ter a doença? Total. Portanto, isso é um dado pessoal, porque torna a pessoa identificável, tá? Isso nos termos da lei. Bom, o que é tratamento de dados pessoais? Tratamento de dados é tudo isso que, eventualmente, vocês venham fazer com o dado. Ou seja, é quase tudo, né? Eu estava conversando com a doutora, para mim isso aqui lembra a lei de entorpecente, né? A lei de entorpecente é parecida. Qualquer coisa que você fizer é crime, né? Pôs a mão, plantou, qualquer coisa. Né? Pedofilia, a mesma coisa. Tem um rol enorme ali de verbos, aonde, se porventura você fizê-los, ou praticá-los, ou ter a ação de, você vai estar tratando dados. Vamos nos ater aqui especificamente com armazenamento e acesso. Ou seja, basta armazenar, ou simplesmente acessar o dado, você está tratando o dado, pelo menos face à legislação. Bom, o que é dado anonimizado, que é importante que vocês saibam? São todos os dados pessoais relativos a um titular, aonde você tira a possibilidade de identificá-los. Então, isso é interessante para vocês continuarem inovando. Toda vez que vocês puderem anonimizar um dado, é importante, porque você torna a pessoa não identificável, mas você pode estar utilizando aquela massa de dados. Então, se você vai fazer uma leitura, digamos que fosse um e-commerce, você quer ter uma noção de hábitos de consumo. Você não vai mais ter o hábito de consumo do Márcio, mas, de repente, daquela massa de pessoas que frequentaram o evento, você pode, desde que você não as identifiquem. Ok? Bom, aí a gente entra num ponto extremamente importante da lei, só para vocês entenderem a dinâmica dela. A máxima jurídica brasileira é que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, traduzindo para o português. Se a lei não veda, se a lei não proíbe, você pode. Então, até então, você podia, porque não tinha nenhuma lei que vedava, tratar dados pessoais. Essa lei, de certa forma proíbe que você trate dado pessoal, desde que você tenha uma previsão na lei que o autorize, que é o que a lei chama de base jurídica. Então, a partir de agora, todos os dados que você tem lá na sua base de dados, você vai ter que fazer um inventário, saber o que você tem lá dentro, porque pode ser que tenha alguma maçã podre que vai contaminar tudo, e depois você vai ter que classificar esses dados e dizer, para quem quer que seja, Ministério Público, PROCON, para os indivíduos ou, eventualmente, para uma futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados, qual é a base jurídica para você estar tratando aquele dado. Tá? Vamos passar aqui rapidamente pelas bases jurídicas possíveis. A primeira delas é o consentimento. O
Um consentimento que o titular tem que te dar. O dado não é mais seu, tá? O dado é do titular. Se você não tiver o consentimento, você não pode tratá-lo. E o consentimento tem que ser claro, ostensivo, você tem que seguir o princípio da transparência, o titular tem que saber o que ele está te autorizando. Portanto, consentimentos abertos não vão ser válidos. Obrigação legal ou regulatória. Você pode tratar um dado pessoal sem o consentimento se for para o cumprimento de uma obrigação legal, por exemplo. Então, você vendeu um produto e você tem que emitir a nota fiscal. Isso é uma obrigação legal. Você não precisa pedir consentimento do usuário para tratar o dado dele para emitir uma nota fiscal. Ok? Execução de políticas públicas. O governo, para questões de políticas públicas, pode utilizar dados pessoais, por razões óbvias, autoexplicativo. Execução de contrato. Se porventura você entrou num contrato e você precisa executar aquele contrato, o serviço que você está prestando, você também não precisa desta autorização ou deste consentimento. Exercício regular do direito, também não precisa de consentimento. O exemplo aqui que eu posso dar, se eventualmente você for processar alguém no judiciário, obviamente você não vai pedir autorização dele para tratar o dado para poder entrar com uma ação contra ele. Proteção à vida, autoexplicativo, né? Imagina a situação de alguém estar num perigo de vida, estou precisando saber qual é o seu tipo sanguíneo. Não vai dar tempo de pegar o consentimento. Tutela da saúde, isso para órgãos públicos. Eu vou voltar no legítimo interesse. E proteção de crédito. Aqui é um lobby da Serasa e SPC, esses não precisam de autorização para proteção de dados. Quando eu falo lobby, não é no sentido pejorativo, tá? É simplesmente que teve uma força ali política para que, de fato, eles ficassem de fora. Legítimo interesse, que é o ponto que eu deixei ali de fora, ele é extremamente subjetivo, né? E como na nossa área jurídica existem mais do que 50 tons de cinza, a gente vai brincar por aí quando a gente falar de inovação a partir de agora. Legítimo interesse é a possibilidade de você usar os dados pessoais, desde que você tenha um projeto concreto, viável, ou seja, é uma situação concreta, ela não é uma situação hipotética, né? E desde que esse projeto não vá ferir direitos e garantias fundamentais destes titulares dos dados. Então, você não pode ter dados lá, porque num futuro, não sei quando, eventualmente, eu posso vir a utilizar esses dados. Ele tem que ser uma situação concreta. E este projeto ele não pode ferir direitos dos usuários. Normalmente, e o que vai se avaliar é se ele vai agregar algo para esse usuário. Ok? Outra situação é que você vai ter que ter um plano de contingência, um plano de análise de segurança de informação, se porventura esses dados vazarem. Isso poderá ser exigido por esses órgãos que eventualmente podem exigir o cumprimento da lei. Bom, digamos que você escolheu o consentimento para poder trabalhar os dados. Escolhendo o consentimento, pode fazer o que quiser? Não. O tratamento deverá ser único e exclusivamente para aquilo que você pediu. Ele tem que seguir, no mínimo, 2 princípios previstos em lei. O princípio da finalidade e o princípio da adequação. Vou tentar resumir também isso aqui. O que é o princípio da finalidade, né? Eu lembro que nesse evento da Revista Exame, o jornalista me perguntou, você pode dar um exemplo do princípio da finalidade? Eu falei, digamos que a Revista Exame vá fazer um evento, né? Como a RNP está fazendo um evento. Dados foram coletados, dados pessoais, quando da inscrição. Certo? Você fez a sua inscrição, está na base de dados da RNP. Legal. Acabou o evento. O que as empresas faziam com os dados depois do evento? O que elas bem entendiam. Certo? Não estou dizendo que é o caso da RNP, mas o mercado como um todo. O que as empresas precisam fazer ao final do evento? Deletar o dado. Porque ele já atingiu a finalidade pela qual você forneceu o seu dado pessoal. A não ser que, agora no momento da inscrição, você autorize a se utilizar o dado, e aí vem o consentimento que tem que ser feito de forma clara. Né? Aí a pergunta vem, mas será que as pessoas vão dar consentimento? Eu, particularmente, não quero que meus dados pessoais saiam da base de dados da Amazon. Eu adoro que meus dados pessoais estejam lá no pessoal da Amazon, porque os caras me oferecem produtos e serviços que são maravilhosos e os caras me conhecem melhor do que eu mesmo. Nunca erraram. Não sei se isso acontece com vocês. Né? Então, o que vai ter que acontecer é que o mercado tem que ficar mais interessante.
e, consequentemente, os usuários passem a ter o interesse de fornecer os seus dados pessoais. O princípio da adequação ele vem em complemento ao princípio da finalidade. Eu posso atingir a finalidade, mas, além de atingir a finalidade, eu tenho que usar de forma adequada. Né? Então, eu não posso usar de qualquer forma para atingir esta finalidade. Tá? Bom, alguns impactos que a lei pode ter. Né? A primeira questão da base do tratamento deverá ser adequada. Então, o novo consentimento é só uma delas. As políticas de privacidade precisarão ser remodeladas para prever a nova legislação. Aí tem um trabalho árduo para a área de segurança, para os advogados, para a área de TI, para a área de RH, na hora de implantar essas novas formas de tratar dados dentro das organizações. Vão ter que existir restrições quanto ao compartilhamento de dados. Vai ter que ter um trabalho muito forte com relação aos fornecedores que tratam esses dados em seu nome. A lei cria a figura do operador do dado. Então, você é o controlador, mas aquele seu fornecedor é o operador. Então, vão ter que existir alguns disclaimers. O cliente irá querer saber quais dados dele você trata e qual é a finalidade. Isso é um direito dele, que é outro princípio da transparência. Ele pode pedir essa informação. Qual dado você tem sobre mim e o que você faz, com quem você compartilhou. Né? Banco de dados atual precisarão ser analisados para que uma maçã podre não extraia as demais. Então, você vai ter que ter segregação de banco de dados, porque se você jogar tudo num banco só, uns têm um motivo, uma base jurídica, outros têm outra base jurídica e outros não têm, não deveriam estar lá. Então, eventualmente, o Ministério Público pode te autuar por entender que tudo está contaminado. Aplicar regras específicas para o atendimento de menores, porque tem um capítulo específico na lei com relação a isso. E aí, muita gente pergunta se isso pega ou não pega. Né? A Uber estava para lançar essa funcionalidadezinha aqui de identificar se os passageiros, quando solicitam o Uber, estão ou não embriagados. Será que eu preciso de dado pessoal para fazer isso? Claro que sim. Então, isso já foi retirado, foi um investimento feito à toa, porque a Uber tem este probleminha aí para encarar. Não bastasse isso, será que a lei pega ou não pega? O Banco Inter vazou dados de 20 mil clientes e já é objeto de investigação por parte do Ministério Público. Isso porque não deu tempo de incluir, né, o que aconteceu há 2 semanas atrás, ou há 1 semana atrás, com uma grande empresa, que é uma das maiores, que trata de criptomoedas, que também teve vazamento de dados. Né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas temos 18 meses aí para se adequar, e eu acho que o trabalho tem que ser feito da melhor forma possível, porque vai faltar profissional no mercado para ajudá-los. Tá? Bom, GDPR eu vou pular, porque meu tempo já estourou um certo tempo. É só dizer para vocês que a GDPR nada mais é quase que a mãe da Lei Geral de Proteção de Dados brasileiro, ela nasceu dali, vírgula, data vênia, vírgula, infelizmente, porque realmente acho que ela é muito pró-privacidade, e aí a inovação fica um pouco complicada, mas, como diz o Pedro, é o que tem para hoje e não é o único modelo a ser seguido. Por incrível que pareça, a Califórnia tem uma nova lei de proteção de dados e ela é tão restritiva, se não mais, em alguns pontos, quanto a própria GDPR. Né? A GDPR ainda tem legítimo interesse, a lei da Califórnia nem isso tem. Aí o pessoal fala, uou, mas na Califórnia, o Vale do Silício não está lá? Bom, é o estado mais vermelhinho que tem nos Estados Unidos e pouca gente sabe. Inclusive, o Vale do Silício ele é bem vermelhinho. Né? O próprio Facebook tem algumas posturas aí que a gente pode debater também do ponto de vista ideológico. Bom, gente, estamos sim vivendo uma globalização jurídica dos negócios digitais. Então, é importante que vocês, como um todo, se interem de todas essas leis, porque lançaram um único aplicativo, né? Às vezes chega lá um jovem investidor e fala, eu tenho um aplicativozinho, eu quero lançar aqui no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Eu falo assim, não está mais fácil como era antes, não. Está bem complicado, porque a gente vai precisar de termo de uso e política de privacidade adequada a cada uma das legislações. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha, a gente vai para o debate. Desculpe estourar o tempo, gente.